Irmãos, boa noite. Que a graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus seja com todos nós. Eu estou bem distante de vocês. Eu estou numa cidade chamada Itanhaém, de São Paulo. Estou no celular, uma luta só aqui para tentar jogar para o notebook, mas é incrível, né? A gente se programa todo, faz tudo certinho, com bastante antecedência. Meu notebook já estava ligado há tempo, o celular também. Quando chega na hora, dá um problema. É incrível. É como diz o Anderson, né? O inimigo está furioso, mas ele não tem vitória. A vitória é nossa, então a gente continua aqui pelo celular mesmo, até a América conseguir botar ali no notebook. Bem, eu quero dizer que estou muito feliz de estar aqui com vocês neste primeiro culto do ano. Mesmo distante, me sinto bem próximo a cada um de vocês, devo matar um pouquinho da saudade, né? Amanhã a gente está voltando para o Rio, se Deus quiser, voltar à nossa normalidade de vida, mas a gente está aproveitando bastante aqui. Então, quero expressar a minha alegria de estar aqui com vocês e também quero que vocês levantem a mão, as mãos, se estiverem felizes de estar participando deste culto aqui também. Quero ver as mãos. Amém. Glória a Deus. Bem, como eu já disse, eu não estou vendo todo mundo. Então, eu estou acreditando que todo mundo aí levantou a mão, hein? Irmãos, vamos agora, se o Joel puder, logicamente, vamos entrar em espírito de oração para esse início de culto, que seja um culto muito abençoado e edificante a todos nós, que possamos estar realmente nos entregando, nos derramando diante do Senhor, que o nosso culto seja sincero, que a nossa adoração seja sincera e real para Ele, pois o nosso Deus é merecedor do nosso culto, da nossa adoração. Vamos então fazer assim, vamos entrar em oração e pedir para que o Espírito Santo de Deus possa estar nos conduzindo em cada ato deste culto e que o nosso culto possa chegar até o altar do Senhor. Vamos, neste momento, fazer a leitura bíblica que se encontra no Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, do verso 28 ao 30. Eu vou estar lendo e peço a atenção dos irmãos. Diz assim a palavra de Deus: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma,
porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra de Jesus para todos nós. E uma curiosidade a respeito desse texto: muitas pessoas não sabem ao certo o que é jugo. E jugo, se você for olhar no dicionário, é como se fosse autoridade. A autoridade do Senhor é leve sobre nós. A gente precisa ter esse entendimento. Isso é jugo, é autoridade, é o poder de Deus sobre nós. Vamos então dar continuidade à nossa liturgia, passar o momento de oração de adoração, e eu vou pedir para que vamos abrir este momento também, não só adoração, mas também petição. Nós vamos ter mais para frente oração de contrição, mas eu gostaria de incluir agora os pedidos, né? A Mary, antes de começarmos o culto, ela já deixou um pedido para a gente, dos irmãos, que é a Cris, né, Mary? E o seu irmão, né? Que eu esqueci o nome agora, André. André. Cris e André, vamos estar orando por eles, que perderam a mãe agora, estão passando por este momento de dor, de sofrimento. Vamos estar pedindo que Deus, o Espírito Santo de Deus, conforte os corações. E eu vou abrir rapidamente para quem quiser fazer algum pedido também, para a gente fazer na oração de adoração também. Eu só vou pedir para o Joel ficar coletando os pedidos, porque eu não estou vendo todo mundo. Beleza, ele levantou a mão de Marlene, depois Doris, depois eu. Ti, abre seu som, por favor. Pode falar. Eu gostaria de pedir oração pela minha prima Eliane, que ela também testou positivo para Covid e está isolada em casa, tá? E pedir oração por ela, tá? Obrigada. Doris, só um instante para abrir seu áudio. Está internado. Doris, repete, por favor. Está esperando a segunda resposta, se realmente é Covid ou não. Ele foi internado com infecção urinária. Aquele irmão que está na cama há muito tempo, Domício. E a minha irmã e o meu cunhado, os dois estão com Covid. Então, estão tendo todos os sintomas, mas, graças a Deus, estão em casa. Graças a Deus, não precisaram ir para o hospital para serem entubados. Meu cunhado foi por causa do nível de saturação, mas hoje parece que melhorou o nível de saturação. Mas a minha irmã, com aqueles mesmos sintomas, vocês sabem, da Covid. Então, oração pelos três, tá? E por vários amigos meus que estão, alguns no hospital com Covid, muita gente que está com Covid do meu relacionamento. Só isso aí. Obrigada. Beleza, eu queria pedir também o Jonathan, amigo meu lá da igreja Jacarepaguá, está com alguns sintomas também, mesma coisa, Covid. E também a avó da Bruna, né? Teve contato com um rapaz que acabou de testar positivo. Ela já teve Covid, mas a gente sabe, né, que isso não quer dizer nada, né? Então ela está isolada de novo, né? Com preocupação, né? Você fica preocupado de ter tido contato com alguém que acabou de testar positivo. Então, orar também pela vida dela, Márcia, o nome dela. Márcia e Jonatas, que eu disse. Pode falar, repete. Quero pedir pela Dona Maria, mãe da Cristiane, Dona Maria José, também. E também quero pedir pelo César. César, a situação dele está muito difícil, muito difícil. Ele está com traqueostomia. E também pedir pelo Mauro e pela Éden. Os dois estão passando uma dificuldade muito grande, porque eles têm que estarem ao lado do César o tempo todo, de hora em hora, uma medicação e alimentação, e trocar e fazer higienização no tubo da traqueostomia, e também o César, ele também não está conseguindo ir ao banheiro, o resto dos irmãos já sabem, suja na cama toda, e pior que o César o Mauro não está podendo trabalhar, e a Éden vai ter que trabalhar na segunda, e aí vai ficar... Meus irmãos, é uma situação muito difícil mesmo. Então, devemos orar por eles todos,
E é isso. Sam, mas nenhuma mão levantada. Acho que volta para você. Então vamos, eu vou fazer essa oração e vou pedir também para o nosso pastor Josias fazer essa outra oração, ok? Oremos. Deus querido, os nossos corações estão de fato alegres, Senhor, porque podemos nos reunir, podemos rever os nossos irmãos pela internet e nos sentimos bem com isso, Senhor, nos sentimos próximos, nos sentimos alegres, ó Deus, e os nossos corações também estão muito gratos porque o Senhor nos proporciona este momento. E nós te adoramos, Senhor, por isso, e te adoramos pelo que tu és para cada um de nós, Senhor. Tu és o nosso Deus, tu tens cuidado de cada um de nós, tu tens nos amado com amor incondicional, Senhor, amor ágape, e nós te louvamos por isso, Senhor. Porque se não fosse o teu amor, a tua misericórdia, Senhor, por nós, o que seria das nossas vidas? Nós, ó Deus, te louvamos por todos os livramentos, Senhor. Te louvamos pelo sustento, pelas bênçãos derramadas sem medidas, Senhor, sobre cada um de nós. Te louvamos, ó Deus, porque temos enfrentado, Senhor, um momento muito turbulento na nossa vida, no nosso país, no mundo, e ainda assim tu tens caminhado conosco, Senhor, tu tens cuidado de cada um de nós, Senhor. Nós louvamos e adoramos o teu nome, Senhor. Tu és o nosso Deus, tu és Deus real, tu és Deus verdadeiro que se importa com cada um de nós. Ó Deus, neste momento de adoração e de petição, Senhor, colocamos os pedidos levantados aqui, Senhor, em teu altar, Senhor. Os amigos da irmã Mary, Senhor, os irmãos André e Cristiane, Senhor, ser com eles que agora no início do ano, Senhor, estão passando por um momento de dor, momento de sofrimento, Senhor, de tristeza. Ser com eles, meu Deus, porque eles perderam a mãe agora e como isso é doloroso, Senhor. Que o teu Santo Espírito conforte os corações, Senhor, enlutados e que passe logo, Senhor, e que fique só aquela saudade boa, Senhor. Também te pedimos pelo irmão do nosso irmão César, do nosso irmão Mauro, Senhor, o César, que fez uma cirurgia recente agora, Senhor, de traqueostomia. Então, ele precisa de muitos cuidados, Senhor. Precisa de assistência a todo momento. Dá forças, meu Deus, a Éden e ao Mauro, Senhor, para que cuidem bem dele ali, Senhor. Por da sua vontade, meu Deus, esteja fazendo um milagre ali na vida do César, Senhor. Para que ele saia dessa situação tão difícil, Senhor, da sua saúde. Ser também, meu Deus, com a irmã e o cunhado da Doris, meu Deus, os dois testaram positivo, que eles tenham uma boa recuperação, que eles fiquem logo 100%, Senhor, da saúde, Senhor. Ser também, meu Deus, com a conhecida da tia Marlene, Senhor, que me fugiu o nome agora, Senhor. Todos os pedidos, ó Deus. A minha memória não lembra agora, mas tu sabes, ó Deus, tu sabes bem. Ser com todos estes, meu Deus. Ser com todos aqueles que estão angustiados neste momento, que estão sofrendo, Senhor, a perda de parentes por conta dessa doença tão horrível, Senhor. Conforta os corações, meu Deus. Traz alívio, Senhor. Traz refrigério para a alma, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus. Nós te clamamos sabendo que tu és um Deus que sempre nos traz o socorro, Senhor. Que entende a nossa dor, entende o nosso sofrer, Senhor. Ser conosco em nome de Jesus. Ó Deus. Amém. Nesse momento, Pai,
Senhor Deus, nesse momento, Pai Santo, de oração, de culto, de adoração ao Teu nome, Senhor, nós queremos, Pai Santo, em primeiro lugar, agradecer a Ti pelas vitórias que estamos tendo. Mesmo, Senhor, nessas dificuldades todas que Teu povo enfrenta, Deus, a Tua igreja segue, Senhor, contando vitória e cantando vitória, Senhor. Obrigado por isso, Deus. Peço a Ti, Deus, pela Tua boa vontade, pela Tua providência, Senhor, que Tu continues abençoando a nossa igreja, Senhor, os presbíteros da nossa igreja, Senhor, a liderança da nossa igreja, Senhor, que tem, meu Deus, a responsabilidade, Deus, de conduzir esta igreja, Senhor, sem deixar o desânimo abater, Senhor, sem deixar, Senhor Deus, as tarefas da igreja, Senhor Deus, descumpridas, Pai, sem deixar, Senhor Deus, que nós continuemos seguindo, Pai, essa jornada que Tu tens proposto para a nossa igreja, Pai. Obrigado, Senhor, pelos presbíteros que temos, pelos diáconos, e ajuda, Senhor, a cada um deles, ajuda cada um de nós, ó Deus, que estamos nesta empreitada, Senhor, nessa tarefa, Senhor, de conduzir, ó Deus, o trabalho de Maria da Graça, Senhor. Deus abençoe as pessoas que estão chegando, Senhor Deus, através da internet, Senhor. Abençoa todos nós, Pai. E com a Tua graça, Senhor, nós havemos de passar esses dias difíceis, Pai, e lá na frente, Senhor, olharmos para trás e dizermos como salmista: foi bom termos passado pela adversidade para experimentarmos o Teu poder, a Tua bondade, a Tua presença, o Teu socorro. Obrigado, Deus, por tudo isso. Senhor, quero pedir a Ti, Senhor, que Tu abençoes, ó Deus, os enfermos, Deus. Quero lembrar primeiramente do André, da Priscila, Senhor, que sempre pede oração por ele, Deus, e nós sabemos, Deus, que ele precisa realmente, Deus, de cuidados, precisa, Senhor Deus, da Tua presença na vida dele. Abençoa a Priscila, Senhor, que já, Senhor, em idade avançada, cuida do seu filho, Deus, com tanta responsabilidade e amor materno, Pai. Senhor, abençoa também, Senhor Deus, aquela moça que perdeu a mãe, Senhor, na cadeira de roda, Deus. E agora, Senhor, como ela vai viver, Senhor Deus? Só Tu sabes, ó Deus, e só Tu tens, ó Deus, a solução na vida dela, Deus. Então, Deus, abençoa, Senhor Deus, a ela, Senhor, tira dela a tristeza, a preocupação, Senhor Deus, e mostra a ela, Senhor, que Tu és o Deus da solução e das soluções impossíveis da nossa vida, Senhor Deus. Então, ajuda ela, Senhor Deus, nessa nova etapa de situação difícil, sem a sua mãe para cuidar dela, Senhor. Pai Santo, abençoa também meus cunhados, ó Deus, minha cunhada, meu concunhado, Senhor, o meu cunhado também, Senhor. Salva, Senhor Deus, dessa doença, Senhor, eles, e cura, Senhor Deus, a minha cunhada que está com câncer, Deus. Só Tu mesmo, Senhor, para dar esperança a nós. Uma doença tão difícil, Senhor, e tem trazido, Senhor Deus, com tanta dificuldade, Senhor, esses dias de quimioterapia, de coronavírus e um monte de outras situações, ó Deus, que a deixa, Senhor Deus, tão abatida, Deus. Abençoa ela, Pai Santo. Ó Deus, abençoa também, Senhor Deus, o César, Senhor Deus, e a Éden, mais o Mauro, Senhor Deus, que estão naquela situação muito difícil, Pai. Senhor, abençoa, Pai Santo, a Elaine, lá em São Paulo. Abençoa, Senhor Deus, aquela a amiga, Senhor Deus, da Marlene, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, outras pessoas que foram citadas, os nomes aqui, Senhor Deus. E Tu conheces todos, Pai, a Tua onisciência, a Tua onipotência e boa vontade, Senhor, nos dão segurança, Pai, de que estamos guardados, Pai Santo, nesses dias de dificuldades, Pai. Fica com a nossa igreja mais uma vez, ó Deus, e faz com que, Senhor Deus, a igreja continue cada vez firme, Senhor Deus, unida, Senhor Deus, como corpo de Cristo, Senhor. Abençoa-nos, Senhor Deus, nesse culto, nesta noite, na pregação, Senhor Deus, do Teu servo, na direção, nos cânticos, em tudo. Nós colocamos-nos nas Tuas mãos, Senhor Deus, na certeza de que Tu estás, Senhor Deus, atento a tudo que precisamos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Eu estou vendo aqui no celular agora várias
bolinhas aqui embaixo, então já deve ter entrado bastante gente, que legal. Vamos dar continuidade, irmãos, à nossa liturgia. Nós vamos ter o hino. Nós vamos ter o hino, Joel. Sim, Sam. Vou compartilhar aqui para gente. Vamos cantar então. As nossas telas vão ficar mutadas e a gente canta de casa. O 1904, linda melodia. Está aqui. Irmãozinho, você passa para gente, tá? Mais do que milhares é Cristo, meu bom mestre. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã. É o Rei da glória e em meu coração contente vou cantando a divina canção. Cantarei em meu coração esta linda melodia, pois eu tenho em meu coração gozo, paz e alegria. Cantarei em meu coração, cantarei sim noite e dia. Aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. Cristo libertou-me dos males do pecado e agora alegre canto, pois para o céu irei. Cristo resgatou-me, Ele é o meu Salvador. Dou toda a glória a Ele, meu Mestre, bom Senhor. Cantarei em meu coração esta linda melodia, pois eu tenho em meu coração gozo, paz e alegria. Cantarei em meu coração, cantarei sim noite e dia. Aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. Irmão, vamos neste momento fazer a leitura que se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo 12, do verso 1 ao 7. Para fazer um pouquinho diferente, vamos fazer a leitura responsiva, mas só com uma pessoa. Eu leio um e a Bruninha lê outro. Tudo bem, Bruninha? Sim. Então vamos ler. Diz assim a palavra de Deus: O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia. Dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele. Mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira
contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e eu te livrei das mãos de Saul. Bem, irmãos, nós estamos entrando no momento de contrição e esse texto tem tudo a ver com esse momento, porque a gente conhece a história, o contexto dessa história é sabido, pois Davi cobiçou a mulher do... Meu Deus, me fugiu agora o nome. Ele cobiçou a mulher do seu servo, Urias. né? Urias, obrigado, Anderson, Urias. Cobiçou a mulher de Urias, Batseba, ela estava a se banhar, ele se encantou por ela, e aí fez aquela grande besteira, mandou Urias para frente da batalha, com muita maldade no coração, para que Urias morresse e para que ele ficasse com Batseba. E assim aconteceu de fato, ele acabou ficando com Batseba, teve um filho com ela, mas aí por conta da sua atitude, Deus achou por bem levar a vida do filho deles. Nesse instante, antes da morte do filho deles, Davi orou, jejuou, até os seus servos estavam fazendo com que ele comesse alguma coisa, insistindo, mas ele não comia nada. Até que é chegado o momento em que o filho dele realmente morre. E ele acaba o jejum, se levanta e volta à sua vida normal. Nós sabemos que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas o que ele fez foi horrível. Ele se arrependeu. Ele se voltou os joelhos em terra, clamou ao Senhor, mas o pedido dele não foi atendido. Por mais que ele se arrependesse ali, o seu pecado trouxe consequências. O nosso pecado traz consequências. Então a gente tem que estar sempre em vigilância, buscando forças em Deus, para que a gente não venha pecar. Porque embora a gente tenha o perdão de Deus, muitas vezes o nosso pecado traz consequências. Então, estejamos em espírito de oração agora. E com todo o fervor do nosso coração, clamemos ao Senhor e peçamos perdão, com o coração arrependido, com o coração contrito, com o coração sincero diante de Deus, colocando para Ele toda a nossa fraqueza, nossa fragilidade e pedindo forças para que o próprio Espírito Santo de Deus esteja nos capacitando e nos fortalecendo para que não venhamos mais cair em tentação. Nós vamos ficar durante 1 minuto em oração silenciosa neste sentido. E após este momento, eu vou pedir para Mariene fazer essa oração de contrição pelos nossos pecados.
Pai querido, Pai amado, ó Deus, juntos aqui em Tua presença, ó Deus, estamos, Senhor, com nossos corações contritos, Senhor, sabedores, ó Deus, que por nós mesmos, Deus, nós não alcançamos, Senhor, aquilo que o Senhor quer de nós, ó Deus. Que sejamos, Senhor, filhos, ó Deus, que se importam, Senhor, contigo, ó Deus, que querem seguir, Senhor, os teus preceitos, Senhor, os teus caminhos, conhecem a tua palavra, Deus, mas nós enfrentamos, ó Deus, a cada dia, Senhor, a batalha contra o pecado, Senhor, contra, ó Deus, a nossa própria cobiça, ó Deus. Nós enfrentamos, Senhor, o nosso eu, ó Deus, que é pecaminoso, ó Deus, e quer, Senhor, muitas das vezes, Senhor, fazer coisas, ó Deus, que entristecem o teu coração, Senhor. Ó Pai, nos ajuda, Senhor, a vencer, Senhor. A tua palavra diz que somos mais que vencedores contigo, ó Pai. Por isso que nós acreditamos, Senhor, que nós recebemos, ó Deus, de Ti, ó Deus, a sua misericórdia, Senhor, que se renova todos os dias, Senhor. Ó Pai, muito obrigada por isso, Senhor. Obrigada porque acreditamos em um Deus, Senhor, que se importa com cada um, que conhece o coração de cada um, que sabe, ó Deus, o que cada um está pensando nesse instante, Senhor, que está, Senhor, entristecido, ó Deus, porque aqui não há ninguém, ó Deus, que agrade o teu coração, ó Pai, porque nós, Senhor, não podemos nos achegar a Ti sem estarmos, Senhor, contritos, ó Deus. Por isso nós estamos aqui, Senhor, te cultuando, Senhor, mas primeiramente, ó Deus, para recebermos da Tua palavra, Deus, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, Senhor. Nos perdoa, Senhor, nos capacita, Senhor, a enxergar, Senhor, ó Deus, a cruz, Senhor, a enxergar aquilo que o Senhor fez por nós, Senhor, a enxergar que temos, Senhor, perdão, Senhor, ao nosso lado, Senhor, caminhando, Senhor. Obrigada, Senhor, porque a Tua graça, Senhor, nos basta, Senhor, e nós podemos seguir, ó Deus, as nossas vidas, Senhor, com isso nos nossos corações, Senhor, com esse sentimento de que nós podemos, ó Deus, confiar em Ti e enfrentarmos, Senhor, o nosso pecado, Senhor, que habita em nós, ó Deus, para que o Espírito, Senhor, que habita em nós, Senhor, sempre seja, Senhor, e Senhor, vencedor, e vai nos guiar, e vai nos ajudar, Senhor, em tudo que formos fazer, ó Pai. Obrigada por isso, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, amém. 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 É muito bom a gente saber que temos um Deus que, mesmo sendo como somos, se volta para nós, inclina os seus ouvidos e aceita o nosso perdão. Vamos passar agora ao momento de louvor. Nós vamos passar para o Joel e para a Bruna, agora já com o coração limpo de todo pecado, de toda maldade. Vamos louvar ao Senhor com alegria, jubiloso em saber que em Cristo nós temos o perdão dos nossos pecados. Amém? Amém. Irmãos, vamos cantar junto? Vamos cantar 3 louvores bem conhecidos. Deixa eu colocar aqui na tela para a gente. E o primeiro deles, lembra que não há Deus maior, não há Deus melhor. Não outro Deus, senão o nosso Deus. Você vai ficar grave. Não há Deus. Tá? Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. De novo. Não há Deus maior. Não
os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Continuar. Meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que as trevas venham me cercar, ainda que os montes desabem sobre mim, meus lábios não se fecharão, para sempre hei de te louvar. Ainda que cadeias venham me prender, ainda que os homens se levantem contra mim, meus lábios não se fecharão, para sempre hei de te louvar, para sempre hei de te louvar, para sempre hei de te louvar. Nosso último cântico, consagração. A gente declarou que nosso Deus é único, não há Deus maior, não há Deus melhor. Ele é a razão do nosso louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. E agora a gente quer consagrar nossas vidas através desse louvor, a adoração sincera e humilde ao nome do nosso Senhor. Você puxa? Rei dos reis, consagro tudo o que sou, de gratos louvores transbordam o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu
te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. Que beleza! Toda a terra celebra a ti. Cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti. Cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Amém. Deus seja louvado, irmãos. Como é bom cantarmos louvores ao nosso Deus. O notebook resolveu funcionar. Bem, mas eu vou continuar aqui no celular para não dar problema. Vamos agora para a leitura, que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 3, Provérbios de Salomão. Vocês lembram que, como eu disse, que Davi perdeu o filho com Batseba, mas depois eles tiveram um filho, Salomão. E esse livro é do filho de Davi, Provérbio de Salomão, que nós vamos ler agora, capítulo 3, do verso 9 e 10. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. A promessa do Senhor para nós, através de Salomão, que valia naquela época, ainda vale hoje e valerá para sempre. O nosso Deus, o Deus fiel, ele está sempre transbordando os nossos celeiros. Nada nos falta. O nosso Deus é tremendo. Eu tenho certeza que, como eu posso dizer isso, você também pode dizer, com toda certeza, que o nosso Deus, ele tem nos sustentado em todos os momentos. Seja financeiramente, seja qual for a área, ele tem caminhado conosco e tem nos sustentado, pois ele é Deus provedor. Um dos atributos do Senhor é que ele é Deus provedor. A sua provisão não falha. E é um motivo de muita alegria a gente, de várias formas, retribuir isso com gratidão no coração, com alegria. A gente faz através do dízimo,
Neste momento, a gente faz financeiramente falando, com o nosso dinheiro, a gente vai até o gasofilácio e entrega, né, um pouco, né, uma parte do que a gente recebe pelo nosso trabalho, mas a gente também pode e tem que dizimar ao Senhor através de toda a nossa vida. No Novo Testamento, a gente vai entender e vai ver que, na verdade, a gente usa o dízimo como um parâmetro, mas o que Deus quer de nós é toda a nossa vida, todo o nosso ser. A gente precisa entender isso. Mas que sejamos fiéis através deste parâmetro que a gente tem, que é o dízimo. E a gente tem a alegria em dizer que esse ano que passou foi um ano muito abençoado financeiramente falando para a igreja. Louvado seja o Senhor por isso, porque se a gente for olhar o contexto mundial, o contexto, né, atual que vivemos, a gente poderia pensar assim: poxa, mas em meio a tantas dificuldades? Sim, em meio às dificuldades, o nosso Deus nos abençoou e nós tivemos um saldo muito bom na nossa conta jurídica da igreja. Então, louvado seja Deus por isso, irmãos. Precisamos engrandecer ao nome do Senhor. E é necessário falar como nós vamos ficar estes meses de janeiro e fevereiro nos nossos cultos online. Precisamos voltar às nossas contribuições, aos nossos dízimos e ofertas através das transferências, dos depósitos. Então, façam isso, não esqueçam. E como já era antes também, nos nossos encontros online, se você não faz a transferência, o depósito, continua guardando o seu dinheiro em casa, o seu dízimo, a sua oferta em casa. Quando a gente retornar, se assim a gente fizer em março, você pode levar aquele dízimo que estava guardado até o gasofilácio, ok? Como nós não temos o gasofilácio aqui agora, nós vamos agradecer. Vamos agradecer porque Deus tem nos abençoado e nós podemos fazer com alegria no coração, né, a entrega dos nossos dízimos e ofertas. Deixe-me ver quem eu vou pedir para fazer essa oração. Eu vou pedir ao nosso irmão. Eu só estou vendo a Soraya. Soraya, o Ronaldo tá aí no cantinho. Ronaldo, você faz essa oração de gratidão para a gente, por favor? Senhor Deus, nosso Pai amado, muito obrigado, Senhor, por tudo que tem nos concedido. Tantas bênçãos, Senhor, temos nas tuas mãos. Muitas, Senhor, nem podemos contar. Te agradecemos, Senhor, pela vida, pelo sustento de cada um de nós, de cada família aqui, das famílias da igreja, Senhor. Te agradecemos pela igreja também, as contribuições, as ofertas também ter sido fielmente entregue pelos irmãos. Muito obrigado por isso, porque estamos tendo com que manter, Senhor, os nossos compromissos e, além disso, podemos ajudar aqueles que estão precisando, Senhor. Muito obrigado por tudo. Te agradecemos, Senhor, pela bênção da vida, pela bênção, Senhor, da tua presença conosco. Pedimos perdão pelos nossos pecados e te oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Neste momento, nós tivemos até aqui momentos maravilhosos de louvor, de oração, de adoração, e continuaremos neste mesmo espírito, agora através da mensagem que Deus tem para nós. Eu tenho certeza que Deus tem uma mensagem para você, para mim, muito especial, muito edificante, que vai trazer transformação de vida a cada um de nós. E esta mensagem hoje está na responsabilidade do nosso irmão reverendo Anderson,
Anderson, passo a palavra para você agora, meu amigo. Boa noite, gente. Vamos fazer uma oração. Pai, nós pedimos que o Senhor fale conosco, que o Teu Santo Espírito ilumine a nossa mente e transforme o nosso coração, para que a Tua palavra encontre uma terra fértil nele, nos transforme por completo para vivermos unicamente para o louvor da Tua glória. Nós assim te agradecemos porque a Tua bondade, a Tua graça nos sustenta diariamente. Em nome de Jesus. Amém. Gente, por favor, abra sua Bíblia em 1 Coríntios. Primeira Coríntios 1. Ou melhor, 1 Coríntios 2. A gente vai ler do versículo 1 ao versículo 5. A minha versão é a Ara. Tá. Ela já está na tela. 1 Coríntios 2, do 1 ao 5. Diz assim a palavra do Senhor. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Amém. Eu vou dividir esse sermão em 3 partes. Na primeira eu vou explicar o contexto do texto que a gente acabou de ler. Na segunda, eu vou apresentar explicações sobre o próprio texto em si. E, por fim, a gente faz uma série de aplicações. Primeiro, o texto que a gente acabou de ler, ele está dentro de uma cena, por assim dizer, ou de um contexto macro, ou um contexto maior, que são os 4 primeiros capítulos de 1 Coríntios. A palavra-chave desses 4 primeiros capítulos é sabedoria. E a ideia toda funciona a partir do momento em que pessoas que moravam na casa da dona Chloe, que a gente vê lá em 1 Coríntios 1, versículo 11, eles vão levar uma espécie de relatório ao apóstolo Paulo, que estava na cidade de Éfeso, que não era uma cidade tão distante assim de Corinto. Eles chegaram lá meio que desesperados, falando assim: Paulo, está rolando uma balbúrdia na igreja, está rolando uma divisão na igreja. E aí Paulo apresenta essa divisão, por assim dizer, no versículo 12 do capítulo 1. A divisão é: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu sou de Cristo. Aí você deve pensar assim, cara, o eu sou de Cristo deve significar que eram os melhores crentes da comunidade. E se você pensou isso, você deve estar muito enganado. Por quê?
Se a gente pensa que o eu sou de Paulo, o eu sou de Apolo e eu sou de Cefas, traduzia arrogância para esse grupo, o eu sou de Cristo é pior ainda, porque é uma galera que não se via tendo grupo algum dentro da igreja, portanto, eles entendiam que eram superiores a todo mundo. A pergunta que a gente faz nesse momento é: qual é o significado dessa divisão? Porque você já deve ter ouvido falar em divisões dentro da igreja. A palavra que costumeiramente a gente usa é panelinha. Isso eu tenho ouvido desde criança. Tem muita panelinha nessa igreja. A ideia aqui não é nesse contexto. A divisão que a gente está tratando aqui é uma divisão filosófica. A igreja de Corinto, ela gostava de filosofia. Então, o que eles entenderam? Paulo, Apolo e Cefas foram homens que pregaram na igreja. E, assim como cada um, eles também tinham o seu próprio estilo de sermão. Ou melhor, eles tinham o seu próprio estilo no sentido de terem sua própria personalidade. É lógico que o conteúdo do sermão era o mesmo. E é isso que provavelmente a igreja não entendeu. A relevância e a importância do conteúdo. No final das contas, a forma acabou se tornando mais importante do que a mensagem em si. Então, alguns, eles pegaram a personalidade, ou em termos de psicologia, eles fizeram uma análise de cada um dos três e pensaram assim: não, eu acho que é melhor o estilo de Paulo, o outro entendeu que era melhor o estilo de Apolo, e um terceiro grupo entendeu que era melhor o estilo de Cefas. Diante disso, Paulo escreve para dizer assim: gente, vocês estão completamente enganados. Tanto é que no versículo seguinte, no versículo 13, ele pergunta assim: acaso Cristo está dividido? Isso é uma forma dele dizer à igreja que tanto a pregação dele, de Apolo, quanto de Cefas, era a mesma mensagem, para traduzir à igreja o seguinte: Deus veio resgatar um povo do versículo 18 ao versículo 25, que é a cruz de Cristo. Ele ressalta a importância da mensagem da cruz. Olha como ele veio resgatar um povo para si. Está aqui, escancarado na morte, na ressurreição de Cristo. E eu quero que vocês entendam de uma vez por todas, isso é Paulo dizendo, tá? Eu quero que vocês entendam de uma vez por todas que essa é a nossa sabedoria e que é isso que nos dá o verdadeiro poder. E aí eu vou falar sobre isso um pouco mais adiante. Este é o principal argumento do apóstolo Paulo. E para ele fundamental, para ele dizer que ele está certo, ele apresenta dois motivos deste ser o principal argumento. O primeiro motivo está nos versículos 26 a 31 do capítulo 1, e o motivo é o seguinte: olha, vocês que curtem filosofia, vocês não são tão inteligentes assim. Eu estou traduzindo um Paulo de forma bem escrachada.
É como se ele dissesse que a igreja não era tão intelectual assim. Eu já falei isso aqui, vou repetir. Tem um autor chamado Mortimer Adler. Ele tem um livro chamado Como Ler Livros, e ele diz que só existem 2 pessoas na face da Terra capazes de fazer perguntas extremamente inteligentes, que são as crianças e os filósofos. Então, essa é uma forma de Paulo dizer assim: vocês não têm a categoria filosófica embutida no corpo e na mente de vocês. Então, para pensar, olha como a cruz de Cristo é muito mais poderosa do que qualquer filosofia sobre a vida de vocês, porque vocês foram transformados e convencidos pela mensagem da cruz. Esse é o primeiro argumento. Mas o segundo argumento, como uma prova de que Paulo não está sendo arrogante ou tentando ser superior à igreja, está no texto que nós acabamos de ler, que é 1 Coríntios 2, de 1 ao 5. Ele fala dele mesmo. Se no primeiro argumento ele diz que a igreja não é tão inteligente assim, num segundo argumento ele vira e fala assim: olha, e eu, quando fui pregar a vocês, eu não cheguei apresentando um discurso extremamente pomposo, brilhante e bonito. Eu apenas apresentei de forma simples o que Cristo fez por nós, por meio da sua crucificação e ressurreição. Diante desse contexto, eu passo a apresentar a vocês a explicação do texto que nós acabamos de ler. Vamos lá. Versículo número 1. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, a gente pode se lembrar de Atos 18, e os versículos 1 e 3 têm uma associação direta com Atos 17 e 18. Por quê? Porque no capítulo 17, Paulo sofreu uma dura queda, uma dura perseguição pelos judeus da cidade de Tessalônica. Eles conseguiram pregar o evangelho em Bereia e os judeus da cidade de Bereia se converteram. E no capítulo, em sequência, ele vai para Atenas. E os gregos, principalmente a galera mais filosófica, tipo os estoicos, eles rejeitaram a Paulo. Quando ele chega em Corinto, ele já chega para baixo. É por isso que ele fala assim: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem e de sabedoria. Um ponto importante que eu gostaria de ressaltar a vocês é o testemunho de Deus. Essa palavra, ela traduz um significado de o que você tem a me contar. Normalmente essa palavra essa palavra no grego é aquilo que a gente traduz como martírio ou mártire. A palavra testemunha é isso. E por que martírio tem a ver com testemunho? A gente normalmente pensa que os cristãos do 2º século e do 3º século eles eram malucos ou tinham algum tipo de vontade de se matar, porque eles iam até o império e se entregavam à morte. Mas a proposta deles não era morte pela morte. Olha só, uma espécie de sadomasoquismo esquisito. Não é isso.
é porque naquela época, antes deles serem mortos, perguntava-se o seguinte: olha, quais são as suas últimas palavras? Então, eles se entregavam. Quais são suas últimas palavras? E ali, nas últimas palavras, eles apresentavam o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E, como consequência, muita gente se convertia ali. Então, assim, é a mesma ideia que o apóstolo Paulo está apresentando aqui. Quando eu fui anunciar o testemunho, que também pode significar como algo dado pelo próprio Deus, e feito pelo próprio Deus, e a única coisa que eu estou fazendo é anunciar, eu não fiz com ostentação de linguagem nem de sabedoria. Esse nem de sabedoria aqui é como se Paulo estivesse dizendo à igreja: não fui falar com vocês como um grande orador filosófico, como se eu estivesse preocupado com uma grande oratória, mas eu estava preocupado com a salvação de vocês. Versículo 2. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E o verbo importante aqui no texto é o verbo decidir. E este verbo é muito interessante porque imagina que você tenha que tomar uma decisão muito importante. E na decisão importante você passa 2, 3 dias, às vezes passa até uma noite inteira sem dormir, só pensando naquilo. Porque essa decisão é uma decisão, por assim dizer, de vida ou morte. Quando eu penso nesse verbo, e o exemplo é muito bom, eu não sei se todos vão se lembrar, mas eu não sei quem se lembra do filme Homens de Preto. É o primeiro filme, eu acho que ele é de 1997. O K, que é o Tom Lee Jones, ele vira para o Edwards, que é o Will Smith, e faz o convite para ele entrar para a MIB. E aí o Will Smith, naquele dia, ele fica ali em Nova York, sentado num banco, a noite inteira, pensando na proposta feita por um agente da MIB. A ideia é mais ou menos essa. Eu tenho que me decidir. Paulo coloca isso como uma decisão de extrema importância. Não há nada mais importante do que isso. É como se Paulo estivesse dizendo isso. Olha, eu poderia estar pregando para vocês como um desses oradores que só quer dinheiro, assim como existe hoje em dia. Há alguns que só querem se promover, também como existe hoje em dia, mas a minha decisão foi apresentar o Cristo e este crucificado. E muitas vezes apresentar o Cristo crucificado significa ir na contramão, tanto do dinheiro quanto da fama. É como se Paulo estivesse falando assim: fama e dinheiro para mim não é importante. Por isso eu decidi apresentar para vocês a obra do nosso Senhor Jesus Cristo. E esta obra, eu não sei o que você pensa quando alguém fala para você Cristo crucificado. Porque a primeira coisa que eu pensava quando alguém falava isso para mim era o seguinte: era Jesus Cristo exposto na cruz. E esta é a ideia também.
mas a expressão Cristo crucificado tem um significado muito mais amplo. Ele está expondo o nosso pecado diante de Deus, o pecado do nosso orgulho, da nossa altivez, da nossa ilusão, achando que podemos viver uma vida longe do próprio Deus. E, ao mesmo tempo, ele expõe o que Deus faz para nos transformar, para transformar a nossa mente com relação a esse tipo de ilusão. Aliás, a ideia da cruz de Cristo, do Cristo crucificado, tem um significado de inversão de valores. Porque o homem, debaixo dos seus delitos e pecados, o ser humano é uma pessoa que acha que fama, sucesso, dinheiro, entre outras coisas que são sinônimas, são extremamente importantes para ele. É aquilo que pode trazer o alívio para a sua alma. É por isso que muita gente corre atrás disso, de ser famoso, ou de ganhar muito dinheiro, ou de ter qualquer outra coisa que possa produzir algum significado para ela. A cruz de Cristo representa a inversão desse valor. Quando o próprio Deus em Cristo Jesus é crucificado, é envergonhado, é humilhado, na verdade somos nós ali humilhados, é o nosso orgulho que está sendo humilhado ali, é a nossa altivez, é a nossa arrogância, é a nossa prepotência. Isso é a ideia de apresentar o Cristo e este crucificado. É por isso que nós falamos assim, para que você se converta de fato, para que você se torne um crente de verdade, você precisa reconhecer o senhorio de Cristo. E para reconhecer o senhorio de Cristo, é necessário que você aceite a mensagem da cruz. E aceitar a mensagem da cruz é algo extremamente humilhante. É isso que ele fez em nosso lugar. E é por isso que Paulo vira e fala assim: eu me decidi apresentar a vocês apenas o Cristo e este crucificado, porque não há mensagem mais importante, mais significativa, mais atual e mais relevante para os nossos corações, para as nossas vidas. Mas Paulo segue adiante, dizendo assim: e foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. É uma prova, o versículo 3 é uma prova do apóstolo Paulo de que a filosofia ou a linguagem de um orador imponente é a coisa menos importante aqui. Porque se eu fosse um orador imponente, se Apolo fosse um orador imponente, se Cefas fosse esse tipo de orador, vocês não seriam uma igreja. Vocês não seriam santos, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 1, versículo 2. A igreja é santa, não porque um pregador muito bom chegou na igreja dizendo que ela é santa, mas porque um homem fraco chegou na igreja dizendo que ela é pecadora, mas tem uma boa notícia para ela: Cristo Jesus te perdoou do seu pecado. É como se o apóstolo Paulo estivesse aqui dando um checkmate na igreja, colocando a igreja no canto e dizendo assim: olha, vocês estão preocupados com bobagem, vocês estão preocupados com discurso, mas, na verdade, vocês foram transformados a partir da mensagem de um pregador fraco, de um cara que mal sabia falar, de um cara que não estava preocupado com
bons argumentos, mas estava preocupado em apresentar a salvação de verdade a vocês. Mas ele continua, versículo 4, a minha palavra e a minha pregação, palavra aí é discurso, o meu discurso e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Então, assim, nesse contexto, as palavras mais importantes são poder e sabedoria. Por incrível que pareça, a cruz de Cristo não tem nada a ver com poder e sabedoria. Mas, como eu disse anteriormente, ser cristão ou ser transformado por Deus no poder do Espírito é exatamente isso. É você se ver humilhado, é você se ver completamente arruinado em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo apresenta à igreja a ruína dos nossos corações. Cadê a ruína dos nossos corações? Está lá na cruz, junto com Cristo. E quando Cristo ressuscita, nós somos valorizados, nós somos transformados em seus filhos. E é esta mensagem que o apóstolo apresenta à igreja. Isso é o significado de demonstração no poder. Ao mesmo tempo, Paulo está falando assim, não estou preocupado com o tratamento, o tratado argumentativo que eu trago a vocês. Eu estou preocupado com o poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence a sua mente e que transforma o seu coração. E é com isso que eu estou preocupado. É isso que Paulo fala. Tanto é que o versículo 5 fecha a tampa do caixão, por assim dizer, para a igreja chegar para Paulo e falar assim, tá, agora eu entendi. O versículo 5 diz assim, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Ora, se Paulo estivesse preocupado com filosofia, as divisões na igreja fariam sentido. Mas como Paulo estava realmente preocupado com a transformação do coração humano, ele vira e diz assim, é a fé de vocês. Vocês devem viver pela fé e no poder de Deus, não na sabedoria humana. Quanto mais a gente se preocupa com a sabedoria humana em si, mais briga, mais divisão, mais contenda a igreja tem. Mas a gente está preocupado com a nossa crença, com a nossa confiança no poder de Deus, revelado na cruz de Cristo, aí sim, a igreja cresce, a igreja avança e a igreja vive como uma só, pois de fato somos um só, espalhado sobre todo o mundo. O objetivo do apóstolo Paulo com essa mensagem é fazer o oposto do que tinha a igreja. Acabem, é como se ele estivesse falando isso, acabem com as divisões. E uma mensagem que pode vir para nós, que é importante também, né? Talvez não, com certeza, né? A Igreja Presbiteriana de Maria da Graça, eu acho que nenhuma igreja no Brasil tem esse tipo de divisão, né? Olha, eu gosto do pastor fulano de tal porque filosoficamente ele me lembra Immanuel Kant. Não existe, pelo menos eu nunca vi, né? Ou eu gosto do pastor fulano de tal porque ele me lembra Nietzsche. Não existe isso.
Mas existem divisões no sentido de arrogância, prepotência, altivez, pessoas que se acham maiores do que as outras, melhores do que as outras, mais importantes e mais significativas no seio eclesiástico do que outras pessoas. E este versículo 5 nos mostra que a gente deve abaixar a nossa cabeça e reconhecer que somente pela obra de Cristo Jesus e pela confiança nessa obra é que nós, como igreja, devemos viver. E aí reconheceremos e viveremos debaixo de um verdadeiro poder e de uma verdadeira sabedoria. Algumas arrogâncias, algumas altivez, essa ideia de eu ser melhor ou maior que você, isso acaba com a gente. Mas quando a gente realmente entende que o poder não emana de nós, da nossa obra, do nosso sacrifício, mas sim da obra e do sacrifício de Deus em Cristo Jesus por nós. Aí a gente unidos em comunhão, de fato. Eu gostaria de terminar esse sermão apresentando aqui uma coisa que eu aprendi com o apóstolo Paulo nesse texto. São 3 aplicações básicas sobre um pregador de verdade, sobre um mensageiro do evangelho de fato. A primeira delas é um bom pregador ou uma boa pregação, e isso eu fiz porque eu conheci várias pessoas elogiando vários pregadores e várias pregações, né? Que pregação, ou que pregador, belo pregador, bom pregador, e já me elogiaram com isso também. E aí eu fiquei pensando assim, o que na verdade é um bom pregador e o que, na verdade, é uma boa pregação? Olhando para esse texto, eu consegui a resposta, e as respostas são as seguintes. Um bom pregador, uma boa pregação apresenta o Cristo crucificado e ressurreto com todas as suas ramificações. Como eu falei anteriormente, o pregador, é o homem de Deus apresentando à igreja o seu pecado, a nossa ilusão de acharmos que podemos viver a nossa vida independentes de Deus, de acharmos que podemos viver de uma forma autônoma, mas também apresentar a boa notícia de que a morte de Cristo na cruz, ela é a única suficiente para retirar essa autonomia de nós e fazer com que nós voltemos a essa confiança e dependência plena de Deus. Em segundo lugar, um bom pregador ou uma boa pregação leva os ouvintes a glorificarem a Deus. Que eu fiquei pensando assim, cara, às vezes a igreja ela fica ressaltando a importância da pregação ou fica ressaltando a importância da fala do pregador A, B ou C, mas ela não louva o nome de Deus por isso, né? Você às vezes fala assim, olha, o pregador fulano de tal, ou a pregação lembra do tema, lembra disso, lembra daquilo, mas não lembra de louvar o nome de Deus. Às vezes acontece isso, de caramba, uma boa palavra, uma boa pregação, louvado seja o nome do Senhor. Que bom que eu pude me encontrar com o próprio Deus. Isto resulta numa boa pregação, porque aparentemente, apesar da igreja de Corinto estar vivendo um período de turbulência com aquelas divisões, eles eram cristãos genuínos, assim como nós somos.
E como cristãos genuínos, nós devemos voltar e ressaltar a importância de louvar o nome de Deus ao ouvirmos a sua palavra. E, por fim, para finalizar, um bom pregador, uma boa pregação, mostra que o sujeito que está falando teve uma experiência com Deus e tem intimidade com ele. Como nós vimos com o apóstolo Paulo. Ele teve uma experiência real, ele tem intimidade com Deus, tanto é que quando o nome dele surge na divisão, ele vira e fala assim, epa, vocês estão louvando o cara errado. Talvez se fosse outro, ele se colocaria como uma estrela aí. Não, beleza, meu objetivo é esse mesmo. Pelo menos tem um grupo que me ama, tá vendo? Não, o apóstolo Paulo foi humilde, um homem de Deus de verdade, o suficiente para mostrar o caminho direito à igreja. Olha só, vocês hoje só podem ser considerados povo de Deus, igreja do Senhor, porque Ele nos transformou pelo seu poder demonstrado na cruz de Cristo. Amém. Eu volto a palavra ao Sancler. Amém, irmãos. Que essa palavra se aplique às nossas vidas e que o Espírito Santo de Deus nos ajude para que ela permaneça sempre nos nossos corações. Louvamos a Deus pela sua vida, Anderson, por ser usado por Deus para nos trazer a palavra dele. Nós já estamos caminhando para o finalzinho do nosso culto. Nós vamos para a oração final. E logo após a oração, nós vamos para o pós-lúdio. Joel, você vai fazer algum pós-lúdio? Posso fazer sim. Ok. Vamos orar, então, o nosso presbítero Joel, e aí ele já passa para o pós-lúdio. Irmãos, antes disso, quero desejar a todos vocês uma semana muito abençoada, que o nosso Deus possa estar guiando todos os passos de vocês. Lembrem-se dessa palavra que falou muito ao meu coração. Só abrir um parênteses brevemente aqui. Quantas vezes é o nosso lado humano, né? Estávamos conversando até isso, se eu não me engano, na reunião do conselho. Quantas vezes a gente quer a nossa aprovação, né? Isso acontece muito comigo também. Só que existe algo muito mais importante do que a nossa aprovação, como aprendemos na palavra de hoje. Então, que de fato nos preocupemos com isso, nos importemos com isso também. Então, voltando. Estou voltando para o Rio, tá? Estarei mais perto de vocês. Daqui a pouco, né? A gente está voltando para casa na segunda-feira. Orem, se vocês lembrarem, orem pela nossa volta. E que tenhamos todos nós uma semana abençoada. Terça-feira nós vamos ter a nossa reunião de oração. O nosso pastor, ele está de férias, mas ele está com a gente. Gostei muito de ver nosso pastor aqui com a gente. E quinta-feira nós temos o nosso eco, tá? Nossa semana ordinária mesmo, normal. Tá bem, irmãos? Um beijo no coração de vocês. O pastor levantou o dedo ali. Eu vou passar para ele, vou finalizar aqui a minha fala, querendo dizer a primeira vez do ano, tá? Que eu amo muito vocês. Eu fiquei feliz de ver vocês aqui na tela, de coração. Que esse ano seja um ano muito abençoado, irmão, para todos nós. Amém. Fiquem com Deus.
Pastor, depois você passa a palavra para o Joel, por gentileza. Tá. A gente pode se Vamos- inverter, pastor? Posso falar Oi. antes de você, depois eu te passo a palavra? Posso fazer o contrário? Pode, claro que pode. Pode tudo. Deixa eu fechar aqui o som do Sam. Não, é só porque aí, o pastor, você dá a sua palavra, aproveita e pedindo licença ao Sam, ora e dá a bênção. Aí eu faço o pós-lúdio depois, que aí Tá já bom. fica tudo contigo, né? Tá de férias, mas bênção o tempo todo. O pastor dá a bênção pra gente e depois eu faço o pós-lúdio. Bom, irmãos, eu realmente estou de férias. A partir de hoje, a partir de amanhã, eu estou de férias, mas a gente entra de férias do trabalho, não de Deus. E precisa estar, eu sempre, quando estou de férias, eu não deixo de ir à igreja e etc. Então, eu certamente estaria de férias, estaria assistindo um culto e online. E se eu tenho de assistir o culto online, eu vou assistir o melhor culto online que nós temos, que é o da nossa igreja, né? É a primeira coisa. A segunda coisa é, eu preciso falar com os presbíteros hoje, 5 minutinhos só, depois de despedir, todo mundo ir embora, eu preciso falar com os presbíteros da igreja. Estou vendo que eles estão todos aqui, graças a Deus, então eu preciso falar com eles. Tá bom? Vamos orar então e eu vou ir para a bênção então. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Deus, por essa mensagem que falou tão profundamente ao nosso coração, Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a entender a Tua palavra, Senhor, e seguir, ó Deus, e colocá-la em prática, Senhor, no nosso dia a dia, como pastores, como presbíteros, como crentes. Abençoa o Teu servo, pastor Anderson, ó Deus, toda a nossa igreja, Senhor, todo o nosso conselho, todos os que estão participando, ó Deus, agora ou pela internet mais tarde. Guarda-nos, ó Deus, na Tua presença, Senhor. Dá-nos, ó Deus, a consciência dessa necessidade, Deus, da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, para estarmos, ó Deus, fazendo a Tua vontade como deve ser, Senhor. Às vezes nós nos enganamos a nós mesmos, Pai, e precisamos muito da Tua orientação, Senhor, da humildade, ó Deus, e do interesse que o Teu Espírito Santo coloca em nós. Dirige-nos, ó Deus, acrescenta a nossa fé, Senhor. Dá-nos, Deus, paciência para vivermos esses dias, Senhor, e santifica o Teu povo, Deus, em nome de Jesus. Que a graça infinita e poderosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Senhor nosso, que o amor eterno, bondoso, providente e presente do Espírito Santo, nosso Consolador, e a providência de Deus também na nossa vida, esteja com os irmãos agora e todo sempre. Amém.